E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Então, uma das coisas que a gente mais quer esquecer diante da nossa vida é o dia do desencarne de um ente querido. Nós tivemos acorrentados em costumes sociais que nos colocou dentro de uma condição de estacionamento. Nós não festejamos a morte de ninguém, nós festejamos a morte de Jesus. E eu digo na condição de festejar, porque infelizmente diante do nosso comportamento social épico, o chão do planeta Terra é manchado com o sangue de Jesus. Isso era uma ocorrência que não deveria ter acontecido, porque ele poderia ter se sacrificado por nós, passando a sua informação para nós. Isso já é um sacrifício imenso. Estar aqui presente de nós, ainda que somos seres em desenvolvimento, a caminho da evolução, já é difícil para um espírito extremamente elevado como é o espírito de Jesus. E diante dos comportamentos sociais, na grandeza negativa deste acontecimento, nós nos estacionamos. Hoje em dia ele é transformado em espetáculo. As pessoas vão assistir tendo a certeza absoluta de que está com a sua mente direcionada a Jesus, ao bem. Mas na realidade o maior objetivo de Jesus foi direcionarmos ao bem em virtude das suas colocações, das suas ideias. Jesus, quando trouxe o Evangelho para nós, implantou o reino dos céus aqui no planeta. Ele inaugurou a ideia aqui no planeta. E ao nós seguirmos essa ideia, e ao nós nos direcionarmos às ideias contidas, os ensinamentos contidos no Evangelho, nós estamos verdadeiramente diante de uma condição de evolução. Essa era a maior meta, é a maior meta e é o maior compromisso que Jesus tem para conosco, a maior vontade que Jesus tem para conosco. Basta que nós estudemos e vemos todos os seus ensinos para conosco, ok? A Páscoa era um costume social antes de Jesus. A Páscoa celebrava a saída do povo judeu do Egito. E aí o vício do costume repetitivo transformou a Páscoa no que é hoje. Nós trocamos, nos encontramos com a família, temos aquela confraternização, trocamos os chocolates, né? E o que acontece é que, de uma certa maneira, mudamos os hábitos e nos colocamos diante de uma condição de estacionamento. A celebração de Jesus na ceia, na famosa ceia pascual, ela está colocada nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, e Jesus sauda o pão e o vinho. E depois ele diz: dai a todos, reparti o pão e o vinho a todos, que é exatamente a condição da aquisição da informação, é o pão da vida, é o pão que verdadeiramente nos dá a vida, e o vinho, que é o vinho representando o seu sangue. Sangue é a manutenção da vida, e que ele não faria mais essa ceia entre nós encarnados, mas ele nos esperaria lá no reino dos céus. Em todos os evangelhos está isso, e que lá será a celebração desta aquisição de conhecimento em nós, dessas atitudes renovadas em nós. Esta é a verdadeira simbologia da Páscoa para nós, ok? Não passe a Páscoa só comemorando e trocando os ovos. Passe verdadeiramente a sua Páscoa comemorando cada vez mais a aquisição de conhecimento e fazendo com que as nossas mentes evoluam cada vez mais, para que verdadeiramente um dia possamos estar no reino dos céus junto com Jesus. Este é o maior meta e o maior compromisso desse nosso querido irmão maior para conosco. Não celebre mais, esqueça que nós derramamos o sangue de Jesus no solo do planeta Terra, solo do planeta em que nós habitamos. Essa é uma atitude que foi muito amarga para todos nós, uma atitude completamente errônea para todos nós. Então, esta celebração, você pode ver que nós não celebramos a morte de parente querido nenhum, mas a de Jesus nós cometemos essa ignorância em absurdo. Eu digo desta condição porque durante um período
Isso nos valeu para nos ligar ao Mestre durante o período em que ainda estávamos no estacionamento. Hoje já existe a doutrina espírita, que ela é extremamente avançada para eternamente nós o estudarmos. Jesus era um ser em alto compromisso para que nós possamos um dia estarmos vinculados a o verdadeiro símbolo da Páscoa, o verdadeiro símbolo de se renovar, né? Renovar em nossa mente, evoluindo a nossa inteligência, nos direcionando cada vez mais a Jesus e automaticamente em direção a Deus. Beleza? Feliz Páscoa para todo mundo, verdadeiramente. Até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima.